Boa tarde a todos e a todas. A quem hoje também nos acompanha aqui na sessão, sejam bem-vindos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Consegui. Ah, pois é, aqui também no meu também não. Alguém leu? Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos neste dia 18 de fevereiro de 2020, terça-feira, os trabalhos da 6ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Na oportunidade, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 30, versos 1 e 2. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 18 de 2020, expediente. Requerimento número 26, 2020. Autor, vereador Antônio Manuel. Indicação número 52, 2020. E requerimento números 27 a 30, 2020. Todos do vereador Edson do Nascimento. Requerimento número 31 e indicação número 53, 2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 32, 2020, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 33, 2020, e indicação número 54, 2020, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicação número 55, 2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 34, 2020, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Indicação número 56, 2020, e requerimento números 35 e 36, 2020, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação número 57 a 61, 2020, e requerimento 37, 2020, de autoria do vereador Ademir Honorato. Memorando número 57, 2020. Justificativa de ausência do vereador Aldinei Potelec nessa sessão ordinária, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha C. Seria isso, senhor presidente. Terminado o expediente e não havendo tribuna livre, passamos para o horário político. Pela ordem, vereador Jair Alexandre, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Declina. Pela ordem, vereadora Camila do Nascimento, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Vereador Salésio Lima, ausente. Vereador Zairo Casagrande. Passo seu tempo para o vereador Ademir. Com a palavra, vereador Júlio Colombo. Declina. Com a palavra, o vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Vereador Arleu, você dispõe de mais 3 minutos e meio da vereadora Giovana Zanetti. Agradeço a vereadora. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, comunidade que está aqui presente hoje, que nos acompanha pela TV Cidadã. Eu volto no assunto, senhores vereadores, a respeito da audiência pública com relação aos idosos, que será no dia 19 de março, qual a possibilidade de nós termos uma melhor qualidade de vida aos idosos. Porque, vejamos bem, vereador Júlio Colombo, até estava comentando com a vereadora Giovana Zanetti agora, gente. Antigamente, a professora na escola, a professora perguntava assim: o que você vai ser quando crescer? Né, Zé? Hoje, a gente se pergunta assim: o que nós vamos ser quando envelhecer? Né?
E esses que estão também na dita terceira idade, o que nós podemos fazer para que assim o tê-los com uma maior qualidade de vida para eles? Então vou colocar aqui uma novidade, para alguns, talvez para outros não. O prefeito Clésio Salvaro e a sua equipe de governo vai fazer no Parque das Nações, vereador Miri, o Centro do Idoso. Então a Grande Próspera, vereador Toninho, vai receber dentro do Parque das Nações o Centro do Idoso. O vereador da Jô já pediu uma escala lá, vereador. É uma área de empreendimento de 1.546 metros quadrados e a construção será em 3 blocos. O bloco das oficinas, o administrativo, o bloco de serviço e salão de festas. O bloco de oficinas do administrativo é composto por consultório odontológico, consultório médico, assistência social, coordenação de grupos, secretaria, sala de dança, sala de zumba, funcional, sala de informática, ateliê de costura, sala de música, sala da psicologia, sala de fisioterapia, salão de jogos, conjunto de sanitários acessíveis, bloco de serviço, cozinha, despensa, depósito, área de serviço, salão de festa, amplo espaço para eventos e bailes e um palco de apresentações. Eu já estou em contato com o deputado estadual que faz parte da Assembleia Legislativa, se não me engano, o deputado Alba, não o conheço, mas a minha assessoria, o Fábio, já fez o contato para que nos atenda. Inclusive, me parece que é do PSL, né, vereador Camis? Vossa Excelência, que agora, Vossa Excelência, até convido Vossa Excelência para ir junto, e que agora faz parte do governo, PSL. Ainda? Tá. Não, sei disso. Só porque as notícias de fato que estão... Não, só convidando Vossa Excelência para ir até lá. Ok, obrigado. Na condição que nós temos de também falar com a deputada Giovana de Sá, para que nós consigamos também, em Brasília, um contato com o deputado federal, para que seja realizado, então, um convite para essa audiência pública. Onde está o centro de convivência da FASC hoje, vai vir para o Parque das Nações. E aonde é o parque do Centro do Idoso, lá no Morro Sequinel, será o Parque do Mirante, ou Centro do Mirante, conforme a denominação assim, que ou seja, do governo vir para a Câmara. Tendo em vista que o Centro do Idoso hoje atende aproximadamente 2.000 pessoas na FASC. Todo o serviço de lá, acompanhado da FANCRI, que sairá daqui do centro, e irá para o Morro Sequinel com trilhas, projeto de trilhas, projetos que venha de encontro a então já trabalhar na parte ecológica. Então, como é que é, vereador? Desculpa. Não, a igreja vai ser remodelada, aquela igreja, né? Dentro dos moldes da parte cultural, com certeza, bem lembrado. Então, o governo do prefeito Salvaro já está fazendo a sua parte nessa fantástica obra que será dentro do Parque das Nações. Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde. Com a palavra o vereador Dailton Feuser. Declina. Com a palavra o vereador Júlio Kamiski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Sinara, é um prazer te receber nessa casa, assim como todos que aqui estão presentes. Senhor presidente, eu não ia subir na tribuna, né? Mas, em decorrência da citação apresentada pelo excelentíssimo senhor vereador Arleu da Silveira, ex-secretário da Prefeitura, secretário-geral, não gosto em nenhum momento ficar discutindo política na tribuna, eu não acho isso uma deselegância sem tamanho, não uso essa tribuna em nenhum momento para isso. Só para deixar registrado, efetivamente continuo vinculado ao PSDB, né? Claro que já houve uma expulsão de fato e não de direito, né? Até porque não me incluíram em eventuais
diretórios, executivas, reuniões, etc. Mas eu não gosto de tratar disso. Eu acho que todas as questões de ordem política a gente constrói da porta para fora, e é isso que a gente procura fazer com muita seriedade. Com relação aos idosos, concordo, eu acho que é importante fazer o espaço para eles. Percebo em todas as viagens que fiz a grande valorização dos idosos, especialmente, senhor presidente, na criar oportunidades de trabalho também. Nos aeroportos, é muito comum ver idosos atendendo nos guichês, pessoas acima de 70 anos de idade. Então, acho que nós temos que realmente levar o lazer, levar a alegria, mas para muitos, talvez, eles queiram uma oportunidade de emprego. Até porque a renda, de um modo geral, como um todo, ela não é a das melhores para os aposentados. Então, nós temos que realmente levar, claro, perfeitamente, vereador Toninho, é o fato também eles se sentir úteis. Então, nós precisamos, sem sombra de dúvida, levar lazer. Estou à disposição para acompanhar junto ao deputado Alba, com o maior prazer também, sem problema nenhum, assim como se fosse qualquer outro, porque toda vez que subi na tribuna e falei de um recurso que trouxe para a cidade de Criciúma, eu sempre o fiz através de outros partidos que sempre foram aqueles que nos acolheram com toda tranquilidade. E aí eu poderia citar do Manuel Mota ao próprio ex-secretário da Saúde, Vicente Caro Preso, que também é do PSDB. Poderia citar tantos outros que me acolheram maravilhosamente bem, seja no estado de Santa Catarina, seja em Brasília, nas visitas que realizei. Eles sempre se colocaram à disposição e de portas abertas para ajudar. Não creio que o deputado Alba não se furtará de colaborar, até porque isso traz benefício direto. Mas, repito, gerar emprego também é muito importante. Isso leva dignidade, valorização. Eles precisam realmente, nós precisaremos muito disso logo, logo, ali na frente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Moacir da Jode. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Declina. Com a palavra, vereadora Adinei Potelec, ausente. Com a palavra, Edson Luiz do Nascimento. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, vereador... Opa, desculpa. Não está ausente. Desculpa, vereador. Por favor, 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, público que nos assiste, eu não poderia deixar de subir nessa tribuna para parabenizar a nossa reitora magnífica da Unesc, Luciane Sereta, que ontem levou uma comitiva de alunos até o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, aonde ele liberou para o artigo 170 e 171, mais de 200 milhões, que vai beneficiar cerca de 30 mil alunos das nossas universidades comunitárias com esse artigo 170 e 171. E nós soubemos, vereador Paulo Ferrarese, o quanto é difícil para um pai bancar o estudo de uma faculdade, né? Seja ela de medicina, odontológica, enfim, né? E acho que o governador Moisés fez um gesto de muita grandeza em disponibilizar mais de 200 milhões para o artigo 170 e 171. Então, reforço aqui os parabéns à nossa magnífica reitora, né, que levou uma comitiva, estava lá muito bem representado Criciúma, por vários estudantes da nossa universidade da Unesc, para receber essa magnífica notícia do nosso governador. Então, subo aqui para parabenizar a reitora e para agradecer o governador Moisés pela atitude com a nossa educação do sul do estado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Miriam D'Agostin. Declina. MDB. Com a palavra, vereador Ademir Nonato. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos que assistem aqui em casa. Obrigado pelo tempo, vereador Zaire.
Muito obrigado pelo tempo. Hoje eu quero falar sobre os preços combustíveis, o diesel mais diretamente, né? De um desafio que o governo federal fez com os estados, que se retirarem o imposto estadual, ele também retira. Tem vários governadores que já aceitaram, né? Porque essas decisões lá de cima afetam nós todos aqui embaixo, nós sabemos disso. Eu falo aqui até do governo Moisés, que retire, que dê essa chance para o seu povo catarinense e aceite esse desafio, e que tire os impostos também da parte do combustível, né? Porém, ainda há algumas variações cobradas a mais, que eu acho imoral, um imposto dentro dos próprios combustíveis, do óleo diesel principalmente, né? Que a cobrança dos impostos, eles têm uma pauta. O combustível, ele é pautado. Ou seja, o posto de gasolina ele não paga pela tabela registrada que está na bomba, e sim por um preço, uma média geral. Aí o governo faz uma média dos combustíveis nas cidades, nos grandes centros e nas grandes rodovias estaduais e federais. E este preço, certo? Hoje a pauta que está sendo cobrada, em média, está em R$ 3,54 por combustível, certo? Só que nas rodovias estaduais e federais, esse combustível está em média de R$ 3,22, R$ 3,27. Ou seja, em média de 30 centavos, os postos de gasolina estão pagando a mais, né? Imposto em cima de 30 centavos. Se nós olharmos isso, 30 centavos dá quase 10% do valor total do combustível. E isso afeta fortemente nisso, né? Então, o que acontece? Nos grandes centros das cidades, o preço do combustível de óleo diesel, ele não é um fator preponderante assim, no preço, no custo dele do combustível. É a gasolina que gira mais. Mas da BR, o que importa, lá o imposto ele fica mais caro. Por quê? 1% desse combustível é gasto nas grandes cidades, enquanto 99% é nas beiras de rodovias. Então, esse é o maior problema que está acontecendo nas bombas. Eu até falo, os deputados estaduais eles podiam verificar isso aí, porque os donos de postos estão há tempo falando, tentando, discutindo, brigando, e nada acontece. Então, assim, é complicado essa parte. Hoje, 3,22, 3,27 para pagar a 3,57, 3,58, é um absurdo. Esse imposto cobrado a mais. E também, né, não bastasse tanto cobrar ainda por fora, né? Já é caro os impostos, certo? Ainda cobrar um por fora dos próprios donos dos postos, que o lucro ele é presumido, é menor, certo? Está igual a nossa COSIP aqui na nossa cidade, né? Sempre tem uma cobrancinha por fora. Outra coisa para nós prestar atenção. Eu também quero fazer... Tem uma fotinho minha ali? Tem uma fotinho minha ali? Eu até quero fazer uma colocação, uma fotinho que vai vir ali agora. Da inauguração da Eliane. Eu quero falar sobre essa inauguração, logicamente, que foi a maior empresa, né, inaugurada pelo nosso prefeito em outra cidade, né? Eu digo, até coloquei, fiz essa postagem e pedi para colocar essa foto pelo seguinte: essa empresa Eliane, ela ficou por muito tempo aqui em Criciúma brigando para ser ampliada ali no Morro Estevão. Eles queriam montar ali. E o nosso prefeito, ele é muito perspicaz em cima desses assuntos, ele não perde ponto. Como que me deixou passar uma empresa dessa? Tantas empresas estão vindo para cá, estão ganhando terrenos, isenção de impostos, ganhando pavimentações, tudo mais. Está dando um grande auxílio, mas infelizmente nesse ponto não, né? Eu acredito que ele devia ser um pouco mais forte nesse assunto e cuidar mais. Eu lhe dou 30 segundos, você não vai me tomar todo o tempo. Não, com certeza não. Esperteza. Sim. Quando eu estava secretário de governo, o prefeito Clésio Salvaro e o Celito, secretário da Fazenda, foram algumas vezes até o Edson Gaidzinski e foi oferecido para que o Grupo Eliane se instalasse na parte do Verdinho, aonde tem o HG, se eu não me engano. Tudo isso foi oferecido... CTG ali. Tudo isso foi oferecido para a empresa Eliane. Foram feitas conversas, foram idas até ao importante empresário Edson Gaidzinski para que a Eliane se aportasse aqui. Então o prefeito fez a sua parte. Obrigado, Silêncio. Pena que nós não ficamos sabendo, né? Mas infelizmente ele vai fazer o quê? Mas vamos então fazer uma presunção, que essa foto aí já é de 2023, e ele já é governador do estado, né? É o sonho.
Então, tomara que isso aconteça. Vamos rogar, pode ser que sim. Não vamos deixar de votar num cara daqui. E hoje também, vou falar um pouquinho de educação agora. Hoje um pai me ligou lá do bairro Vila Francesa, da Escola Maria de Lourdes Carneiro. Dá uma verificadinha também lá, porque tem área que não pode ser ligado, porque tem problemas na rede elétrica, que a gente já sabe, desde o princípio do nosso mandato tem esse problema, já foi feito vários leis aqui também, e contratos, para ajudar nesse sentido, e ainda há problemas nesse sentido com rede elétrica em alguns colégios, né? Então, esses contratos têm que ser, acho que tem que ter uma prioridade. Você tem 70 colégios, de tanto dinheiro que já foi usado, né? Muito que bem, estamos lembrando. Eu quero fazer um comentário agora sobre o que você falou do centro de idoso ali. Bacana, é muito bonito. Eu vi parte do projeto. Eu só pensei assim, como o prefeito gosta de deixar as obras, os parques abertos, bonito, eu fiquei preocupado pelo seguinte, porque na colocação do centro de idoso, são 1.500 metros quadrados, que vão ficar ali naquela área do estacionamento do Nações. Exatamente. Ou seja, vai ter todo o estacionamento e vai tampar todo o parque, eu não entendo. Às vezes derruba a árvore, faz um monte de coisa e nesses pontos tira fora. Está entendendo? Então, e é um local também, eu vejo perigoso para que vai ter muito idoso naquele local. Então tem que se pensar muito bem na mobilidade ali para os idosos, porque como tem que pegar o ônibus no centro da avenida, eles são mobilidade reduzida, não tem como correr para atravessar uma avenida. Deus que me perdoe, mas temos que tomar essas precauções. Eu tenho certeza que se já estão pensando em levar isso para lá mesmo, já estão pensando nesse problema que pode acontecer. É isso aí. Muito obrigado, boa noite, senhor presidente, e até mais. Com a palavra, Antônio Manuel. Declina. Com a palavra, José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos, mais 3 minutos e meio desse vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todo o público presente. Estamos com a presença de várias lideranças, Sinara, obrigado pela presença. A todos que nos assistem também pela TV Cidadã, pelas redes sociais, o nosso boa noite. Também eu queria falar sobre os parques, sobre o centro do idoso. E agradecemos ao prefeito municipal por tantos parques que vem dando qualidade de vida à nossa cidade. Também é importante o centro do idoso construir próximo, ao lado de um parque. Isso vai contribuir, para as atividades da nossa população idosa. E cada vez mais, daqui a pouco, estamos nós também participando do grupo de idosos, porque a idade vai chegando e precisamos disso. Mas também, por outro lado, eu falei ontem aqui, apenas no final da minha fala, e acho muito importante, uma atenção especial. Nós temos idosos acamados, idosos com a renda mínima de um salário mínimo, às vezes fazem até um financiamento para pagar uma consulta para especialista, um exame, e percebemos isso no dia a dia, porque eu tenho certeza que todos os vereadores fazem casa a casa, mas esse vereador anda muito e visita muito, e tem tantos problemas a ser enfrentado. E eu, ano passado, fim do ano, senhores vereadores, eu solicitei uma visita da assistência social numa pessoa com problema financeiro, sem condições para alimentação. E daí a menina do CRAS da Santa Luzia, ela disse assim: Paulo, vai demorar um pouco para a assistência social atender, e se atender não vamos ter como ajudar. Nós recebemos 9 cestas básicas mês, o CRAS recebe 9 cestas básicas, e nós temos 200 pessoas na fila de espera. Então esse é o olhar que devemos ter do governo municipal também a essas pessoas. E pode ter certeza, anda em comunidade a comunidade. Vão lá no condomínio Carmel e vocês vão encontrar tantas pessoas, tantas crianças deficientes,
sem condições mínimas de sobrevivência. Ando em alguns bairros da nossa cidade, encontramos tantas pessoas sem condições mínimas, esperando às vezes 1 quilo de alimento. Isso é verdadeiro. Eu já falei nessa tribuna e continuo falando. Às vezes iniciamos há 7 anos atrás, né, na vida política. Graças a Deus, Deus tem me ajudado, a minha família sempre é abençoada. Tenho contribuído muito com a sociedade e continuo contribuindo. Agora precisamos, eu sou um vereador, quanto nós somos 17 vereadores. Agora nós precisamos sim da contribuição do Poder Executivo da nossa cidade, com atenção especial às pessoas menos favorecidas. E percebemos alguns resultados lá no bairro Progresso, agradecer ao vereador Tita Belloli pelo tempo. Percebemos no bairro Progresso o investimento lá do governo municipal e percebemos quanto mudou a vida daquelas pessoas, das crianças. Então, é isso. Eu acho que o governo municipal tem que ter um olhar para as pessoas menos favorecidas da nossa cidade. Às vezes, há um descuido por alguns setores que não são observados e vistos. Mas não tenho dúvida que esperamos, o tempo vai passando, quem sabe as pavimentações vão acabando. Hoje o objetivo é pavimentação, é construção de parque, que é muito bom, temos que agradecer, não estou criticando, mas tem que ter sim um olhar para o social da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de registrar e agradecer a presença Osemires Soeti, presidente da MESG, Jean Locatelli, diretor da ABENA, Valdir Manarim e outros, que são do grupo de Abelhas Sem Ferrão. Sejam bem-vindos a essa casa. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento número 26/2020, autor Antônio Manuel. Assunto: envio expediente ao prefeito municipal questionando se há possibilidade de colocação de uma lombada na rua São Bento do Sul, 377, de frente à oficina mecânica LEC, bairro Nossa Senhora da Salete. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 52/2020. Autor, vereador Edson Luiz do Nascimento. Assunto: substituição dos postes de madeira por postes de concreto nas ruas Cecílias de Fátima, Oliveira, Firmino e Guido Colombo, bairro Vosocris, distrito do Rio Maina. Requerimento número 27/2020, autor, vereador Edson Luiz do Nascimento. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal com a seguinte questão: conforme a resposta ao requerimento número 350/2019, realizar-se a limpeza das bocas de lobo localizada nas ruas Dr. Jair Frank e Tamoio, no bairro Bentecourt, bairro Próspera. No ano de 2019, favor informar se o serviço foi realizado ou quando será executado. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador proponente, vereador Paiol. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu fiz esse requerimento porque eu já tinha feito ele em 2019 e a resposta que veio do requerimento é que em breve iam fazer. E nós estamos em fevereiro de 2020
2020 e ainda não foi feito. Então eu gostaria de pedir ao governo que desse uma atenção, porque nós sabemos que agora começa a vir as fortes chuvas, até parece que para quarta-feira já tem uma mudança de tempo, e aí as pessoas se preocupam com isso e estão ligando para a gente. E aí a gente queria, com certeza. Está na programação, assumo um compromisso com Vossa Excelência, porque a secretária Cátia hoje me informou desse importante requerimento seu. Muito obrigado. Obrigado, fico satisfeito com o retorno tão rápido, querido. E gostaria de pedir que desse uma olhadinha, porque foi em 2019, né? Então, em 2020, mas obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 28/2020, autor, vereador Edson Luiz do Nascimento. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal com a seguinte questão. Conforme a resposta do requerimento número 140/2019, informou-se que o projeto de canalização do esgoto a céu aberto localizado nos fundos do Parque dos Imigrantes seria realizado no ano 2019. A canalização já ocorreu? Caso negativo, informar a data da resolução desse problema de saúde pública. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Edson Paiol. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento também foi feito em meados de 2019 e eu também estive lá conversando com a secretária Cátia, porque houve um compromisso do prefeito com os moradores locais lá. Quando foi feito o Parque dos Imigrantes, houve um compromisso de drenar aquele rio, uma lateral, que fica na lateral do Parque dos Imigrantes, na verdade, né, para o escoamento da água, de fazer a canalização, para que pudesse aterrar por cima, para ficar até melhor, para as pessoas poderem circular por aquela área. Fica atrás de uma igreja ali, né, e na verdade com esse sol quente e tal, então eu tive conversando com a Cátia falou para mim que em 2019 seria concluída essa situação, tá? Parte, vereador. Cedida, querido. Só para dizer, Vossa Excelência, que isso aí eu acompanhei com tal de secretário de governo. Esse tem um PRAD que está junto ao Ministério Público Federal e já foi protocolado no IMA o projeto para ser feito esse pedido de requerimento. A informação que tenho é que foi protocolado já no IMA, antiga Fátima, Fundação do Meio Ambiente, e está com PRAD no Ministério Público Federal. Obrigado. Então, senhor presidente e nobre colega vereador Arleu, essas informações que tem que chegar para a gente que faz o requerimento. Porque se essa informação chega para a gente nem perde tempo fazendo um novo requerimento em cima disso. Então eu gostaria, o líder do governo não está aqui, mas você é o vereador da base de governo, né? Eu gostaria que você pedisse para que as respostas do nosso requerimento viessem com mais esclarecimento, que é para a gente também, porque quando nós fizemos um requerimento, nós não fizemos um requerimento da nossa cabeça, é porque alguém nos pediu, né? E aí tem uma situação nova dessa que eu não sabia, né? E que as pessoas ficam cobrando e a gente fica, olha, foi prometido, olha. Então, se vem essa resposta para a gente passa a resposta para as pessoas e aí a gente também sai dessa linha cruzada. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 29/2020. Autor, vereador
S. do Luiz do Nascimento. Assunto: envia expediente ao prefeito municipal com o seguinte questionamento. Conforme a resposta do requerimento número 204/2019, existe um projeto de ampliação, readequação e reforma da unidade básica de saúde do bairro Santo Augusto. Entretanto, seria necessária a captação de recursos. Isso já ocorreu. Quando as obras iniciam e quando encerram? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, Paiol, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Já cedo uma parte aí para o vereador Arleu, pode... mas assim, senhor presidente, senhores vereadores, agora não vem. Eu acho que esse clima de harmonia na Câmara tem que existir. Não é porque somos de bandeiras de partido diferente que a gente não tem que ter harmonia, né? Eu acho que isso contribui também com o andamento da cidade. Mas esse requerimento, acho que o vereador Paulo, o vereador Salésio Lima, o vereador Feuser, que somos da região, e os demais vereadores, né? Porque os vereadores, eles são vereador não da sua região, mas de toda a cidade. Acho que já devem também ter pedido, ter solicitado isso, e é essa resposta que a gente precisa dar lá na ponta. Né? Uma unidade de saúde que, com o perdão da palavra, a gente entra de ré, a gente entra de frente, tem que sair de ré para manobrar, porque a gente não consegue fazer a volta dentro da unidade de saúde. Né? Uma unidade de saúde ali da Santa Augusta, bem cuidada, ela é bem cuidada mesmo. Tá? É uma unidade que tem um corpo técnico muito bom, né? Mas é o espaço físico mesmo que está deixando a desejar. E faz tempo que essa comunidade da Santa Augusta vem brigando por esse espaço físico. Né? Então a gente gostaria de pedir novamente a nossa líder de governo aqui, para que conversasse com o nosso secretário de saúde, para ver em que pé está essa situação, para a gente dar o retorno para as pessoas lá na ponta, lá na unidade de saúde. E que, se possível, até colocasse um cartaz da situação que está isso. Porque nós somos muito cobrados por isso. Cedo uma parte, sim, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Parabenizo pelo requerimento. O ano passado a gente também fez um requerimento. A comunidade lá já perdeu, porque quando a Construfase fez aqueles apartamentos ali, fez uma negociação, não era contrapartida, era uma negociação para que se ampliasse ali aquele posto de saúde. O senhor coloca muito bem, o posto é de excelente qualidade, só que ele é minúsculo, não tem condições de atender. E ali agora saem mais quatro edifícios ali. Naquela região, está crescendo dia a dia, tem para o ano que vem a construção de mais 2 prédios lá, e isso vai aumentar mais o que já está comprometido. Então, se fala que o terreno tem que buscar de volta, que está com ouro negro, mas a gente precisa que se resolva isso rapidamente para que aquela comunidade seja atendida. Eu parabenizo pelo requerimento. Até gostaria de pedir à Comissão de Saúde dessa casa que abraçasse também isso, para a gente poder estar discutindo. Não mais que 10 segundos, Excelência. O requerimento é importantíssimo, como muito bem colocou o vereador Feuser. Realmente, aquela lajota, ela dá um certo desconforto para as pessoas que fazem a parte de transição. Calma, nós estamos falando da unidade de saúde da Santa Augusta. Não é da lajota? Não, querido, é o outro requerimento. Volta ao meu posto, obrigado. Mas tranquilo. Eu até já vou ficar aqui para aceitar o seu retorno. Boa tarde, obrigado pela parte aí. Ano passado eu fiz requerimentos também sobre isso, porque essa empresa que ela construiu ali, ela já construiu os primeiros blocos e ia fazer de contrapartida essa construção, essa ampliação do posto de saúde. Não o fez, porque o terreno, vocês sabem, está em nome de terceiros, então não tem como. Já tem novas
outros prédios saindo ali também, com o mesmo propósito de fazer ali, ou seja, vai fazer, daqui a pouco vai fazer uns 10, 15 prédios lá com o mesmo propósito e o município não toma atitude. Pega o que foi feito do outro e desse aí e destina o dinheiro para outro assunto. Não dá de fazer ampliação do posto ali, então que compre dinheiro em outro local e amplie melhor. Agora, ficar dando para 3, 4 obras a mesma garantia, isso não pode, isso é um absurdo. É querer pensar que todo mundo é trouxa. Obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Só para dizer ao vereador Paiol, até pedir desculpa que eu estava usando o requerimento 30, o artigo 169 do plano diretor para a resposta do requerimento 29, os recursos já foram viabilizados através de medidas compensatórias do artigo 169 do plano diretor e vai iniciar no segundo semestre agora de 2020. Então não se trata de ser trouxa, não. Se trata de pegar a informação e fazer a resposta correta. Quer uma parte, Excelência? Um prazer. Não, o senador Ademir falou. Não, perfeitamente, vereador. Da base. O que eu quero dizer é o seguinte, 169, nós participamos lá do CDM faz tempo, desde o princípio, foi nós que formalizamos esse 169, estamos fazendo a mudança de um pouco desse 169, que ele está muito flexibilizado para esses tipos de assuntos. Então, assim, é que foi, as 2 vezes que já passou empreendimento lá, foi para fazer a ampliação desse posto. Pelo motivo de que esse terreno não pode ser construído porque está em nome de outro terceiro, tem que passar para o município, é um rolo danado ali, tu sabe que não tem como repassar aquele terreno. Então, assim, já foi dado uma vez, 169 para uma vez, 2 vezes, daqui a pouco é 3, 4 vezes para fazer a mesma obra, né? E o empreendedor, ele vai lá, larga. Se alguém pega e não presta atenção, ele vai ficando construindo quantas vezes necessárias, né, sem ter que estar pagando. Então, assim, o 69 funciona muito bem, né, o CDM está recolhendo muito dinheiro para o município, né, fazer muitas ampliações. Então, é só isso, o cuidado é esse. Né? Às vezes a gente se passa por trouxa, porque a gente faz a lei e fiscaliza lá. Aí a ponta que tem que fazer realmente, que faz a negociação, deixa isso acontecer. Tudo bem que é muito documento, é muito assunto, esquece, mas para nós que estamos lá no CDM e não passa tantos assuntos, aquelas pilhas que nem vocês têm lá, passam menos assuntos, a gente sempre dá um fiapo de ideia e a gente vai lembrando das coisas. Então, só isso, para que esses valores, essa contrapartida, não fique assim, tão fácil de ser botado fora. Que aplique em outras coisas, desde que seja ali em pavimentação, qualquer coisa. Desculpa aí o andar do tempo. Obrigado. Vossa Excelência teria mais tempo, sem problema nenhum. Da importância do vereador Edson Paiol, com certeza a resposta vai vir nesse sentido e como será documentado, na certeza que a gente poderá cobrar do governo. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Mais uma vez, cumprimentar a todos que nos assistem. Senhores vereadores, parabéns ao vereador Paiol pela preocupação. Já falei nessa tribuna que eu faço parte da Comissão de Estudo de Impacto de Vizinhança. E nós estamos acompanhando, fiz um requerimento nessa casa no mês de novembro do ano passado, recebi ontem a resposta ao requerimento, não deu para a gente dar uma olhada hoje porque foi corrido, mas já recebi a resposta de todas as medidas compensatórias. E estou acompanhando, esses dias questionei um empresário sobre algumas medidas compensatórias, na qual eu liguei para ele, ele disse que não ia executar algumas medidas. Foi chamada a reunião com a comissão e também com a secretária Cátia, o empresário, e tem outros condomínios aí a ser aprovado, a ser discutido também as medidas compensatórias, achando que em um condomínio foi demais, pois eu acho que estamos aí para conversar e se acertar pelo bem da cidade, pelo bem do município, pelo bem das pessoas. Falando sobre a unidade de saúde do bairro Santa Augusta, no dia que foi aprovado esse condomínio,
no CDM, que fizemos parte, vereador Ademir, vereador Paulo Ferrarese, vereador Tita Belloli, vereador Mírida Agostinho. O presidente da associação, Mário, solicitou, torcendo que nós aprovássemos esse condomínio para ter como contrapartida, como medida compensatória, a execução da ampliação e reforma daquela unidade. Então, estamos com o termo de compromisso assinado, esperamos que esse condomínio seja aprovado e seja começado e de imediato também seja construído. O vereador Júlio Colombo solicitou a parte, seja construído de imediato. Agora, a construtora tem um prazo até o fim da construção do condomínio, mas torcemos que esse construtor que viabilize a construção o mais rápido possível. Esperamos isso. Você da parte, vereador. Dentro do assunto sobre a questão do 169 e da questão do plano diretor, eu acho que nós temos que buscar um mecanismo que garantam essas medidas compensatórias, tipo, não deixar para o final da obra. Essas compensações, elas têm que iniciar concomitantemente com a obra. Porque aí acontece, acho que aconteceu isso lá na Mina União, então tem que ser concomitante, ok? Só verdade, obrigado, vereador. Você da parte, vereador Ademir Honorato. Obrigado pela parte. Vereador Júlio, está sendo remodelado o 169 agora, e nas primeiras... Estava acontecendo esses problemas, então sendo remodelado, está sendo corrigido esse tipo de problema, conforme você falou. Assim, como você bem falou, vereador, se o empresário, a empresa, ela está se negando, ela assinou um termo lá, para o 169, ela assinou um termo, ela assinou um contrato com o município, queria fazer aquilo ali pelo fato dele estar comprando. Ele não está ganhando nada de bobeira. Ele tem lá, ele pode construir 8. O 69, ele pode fazer 10 pavimentos. É só um exemplo que eu estou dando. Então, o que acontece? Ele está tendo uma vantagem, está pagando o 69 porque está tendo uma vantagem. E se ele assina um documento conosco, com a casa, com o CDM e com os municípios, e ele não concluir, não fazer, e o município não fiscalizar, isso é renúncia de receita ou eu estou maluco? Lógico que é, porque se ele tem que pagar, não está entrando dinheiro, alguém tem que fiscalizar. Ou somos nós, que somos vereadores, mas o município tem que fiscalizar, porque senão o município está perdendo esse dinheiro. Não pode isso aí. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Então, com essa discussão toda, foi emitido um ofício pelo diretor do setor de DPFT que não será emitido a habites a nenhum condomínio que não cumprir com todas as medidas compensatórias. Então, estamos trabalhando, estamos fiscalizando, acho que esse é o nosso papel. Compromisso de todos. Agora, que o governo municipal viabilize aquele terreno do bairro Santa Augusta para que seja construído. Seria isso, muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 30, 2020, autor, vereador Edson Luiz do Nascimento. Assunto, envio expediente ao prefeito municipal, questionando o seguinte: conforme resposta ao requerimento número 291/2019, a pavimentação de lajotas que estavam desniveladas no bairro Vila Zulema seria restaurada brevemente. Houve, portanto, essa restauração? Caso afirmativo, em qual data? Se não foi realizada, indicar o motivo e a previsão da conclusão dessa melhoria. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Paiol. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quem de nós aqui já não passou pela Vila Zulema e viu aquele desnível da lajota ali, que parece que o carro da gente vai se desmontar, né? E várias vezes foi feito esse pedido verbalmente e fizemos também por requerimento, né?
E eu acho que o nosso prefeito passa quase que diariamente ali, até porque ele mora ali, né? Ele mora do ladinho ali, né? E nós fomos chamados numa reunião na comunidade, na casa de uma senhora lá, e eles nos cobraram firmemente, né? Vereador, vocês não vão dar um jeito nisso aqui? Eu disse, olha, primeiro que o papel do vereador não é fazer isso, é cobrar. Nós vamos sim cobrar, né? Então, por isso, esse requerimento já foi feito, já foi dado resposta que brevemente iriam fazer. Eu acho que brevemente, eu acho que não é uma resposta para um requerimento, né? Não precisa da data, mas que tenha o comprometimento para que faça o mais rápido possível dentro de... Então, por isso a gente está fazendo esse requerimento, para que venha uma resposta mais esclarecedora, para que a gente possa passar para a comunidade uma resposta mais esclarecedora. Era isso. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 31/2020. Autor, vereador Ademir José Honorato. Assunto: envio de expediente ao gerente regional da Celesc para que informe como está o projeto de iluminação pública da Via Rápida e qual previsão da implantação. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, o que assiste aqui teimosamente ainda em casa também. Esse pedido, né, já tem sido feito por outros vereadores, inclusive a vereadora Giovana também já fez também essa mesma cobrança, e até hoje está passando o tempo, já fazem 3 anos desde o primeiro pedido, e que foi feito nessa casa, e não sai, é um problema. Mas se nós pararmos de continuar cobrando, falando, discutindo aqui, vai ficar lá às escuras. Se não fosse toda aquela briga, aquela roçada não estaria acontecendo, o próprio cuidado daquela obra tão boa que é a Via Rápida. Então, assim, tem que ter urgente essa iluminação da Via Rápida ali, porque ela tem muitos ciclistas que usam ali também, está se tornando perigoso, muito mais naquelas obras de arte. Então, assim, para nós sabermos esse projeto de lei, projeto da iluminação da Via Rápida, como é que está, quanto anda, uma e parte, se vereador. isso tem, cedo a parte. Não, só para contribuir, a segurança também, né? Teve vários assaltos ali naquele viaduto da primeira linha ali, entre a Via Rápida e o anel de contorno viário, já teve vários assaltos ali, então isso também é Parabéns pelo requerimento. Exatamente. Então, assim, são assuntos de segurança e a comunidade nos cobra, nos fala. Eu tenho certeza que todos vocês também são cobrados, né? Então, para ver se é que já tem esse projeto, para de repente nos mostrar e falar da previsão de quando isso pode ser implantado lá novamente. É isso aí. Muito obrigado pela parte, peço aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 53/2020. Autor, vereador Ademir José Honorato. Assunto: patrulhamento, limpeza e colocação de material adequado na rua Campina Verde, bairro Nebosque. Requerimento número 32/2020. Autor, vereador Salésio Lima. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal, questionando se existe possibilidade de pintura das faixas de pedestre na Avenida Universitária, localizada de frente à Escola José Coutinho Portela, bairro São Sebastião, ao número 5.319, e a Igreja Católica, bairro Santa Luzia. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 33/2020. Autor, vereador Zaire José Casagrande. Assunto: envio de expediente ao prefeito municipal para que informe. Número 1. Existe projeto de execução de melhorias na quadra de esportes da Escola Adolfo Bach, Jardim União,
2. O município tem pretensão de executar a obra, possibilidade ou uso regular daquela quadra por mais de 500 alunos, O requerimento, ainda neste ano 2020. o requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 54, 2020. Autor, vereador Zairo José Casagrande. Assunto, construção de sarjetas, drenagem pluvial, reparos e manutenção do piso asfáltico na Avenida Rio Maina. Indicação número 55, 2020. Autor, vereador Ademir José Honorato. Assunto, limpeza roçada do pátio em torno da antiga escola João Benedetti Fioravante, localizada na rua Itália D'Agostin, bairro D'Agostin. Requerimento número 34, 2020. Autor, vereador Edson Luiz do Nascimento. Assunto, criação da Frente Parlamentar do Porto Seco, Cidade dos Transportes. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Paiol. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, primeiro eu quero agradecer a esta casa, na pessoa e também a Comissão de Obras, na pessoa do presidente Salésio Lima, e também na pessoa do ex-presidente Mírio D'Agostin, né? E a todos os vereadores, que quando a gente trouxe a bandeira do Porto Seco para esta casa, ela foi abraçada por todos os vereadores. E a gente criou audiências públicas, e o processo caminhou muito bem, né? Só que nós sentimos a necessidade de criar uma frente parlamentar para ficar acompanhando de perto, né? Essa frente parlamentar para ela acompanhar de perto os trabalhos da questão do Porto Seco. Veja bem que lá é uma geração de emprego de mais de 3.000 empregos, 3.500 empregos, né? E todo vereador que está aqui nessa casa, todos eles sabem da importância do emprego nas famílias, e que somos todos os dias cobrados por empregar alguém, para ver se consegue um emprego para alguém, né? Então lá vai ter 3.500 empregos. E é mais do que justo nós estarmos acompanhando isso de perto, né? Nós já vimos de novembro para cá, nós já vimos que o Porto Seco ali já começaram a limpar alguns terrenos, já começou a máquina a andar por lá, então já há uma movimentação. E a gente pensa em criar essa frente parlamentar, que é para estar acompanhando de perto os trabalhos. Era isso, senhor presidente. Gostaria da aprovação de todos os nobres colegas. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Diante da aprovação desse requerimento, conforme resolução 022/2019, informo que os vereadores que desejarem participarem dessa frente parlamentar deverão solicitar a sua adesão à presidência desta Casa Legislativa, por meio de memorando até o próximo dia 27 de fevereiro. Indicação número 56/2020. Autor, José Paulo Ferrares. Assunto, pavimentação asfáltica na rua João Batista Darós, bairro Bosque do Repouso. Requerimento número 35/2020. Autor, José Paulo Ferrares. Assunto, envio de expediente ao prefeito municipal, questionando se há possibilidade de tornar via pública a rua SD 633-183, localizada no bairro Jardim União. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 36/2020. Autor, vereador José Paulo Ferrares. Assunto, envio de expediente ao prefeito municipal, questionando se há possibilidade de tornar via pública
a Rua 508, localizada no bairro Jardim União. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 57, 2020, autor vereador Ademir José Honorato. Assunto: limpeza e roçado do pátio de frente à igreja do bairro D'Agostim. Indicação número 58, 2020, autor vereador Ademir José Honorato. Assunto: limpeza e roçada nas margens das ruas Jornalista Ezequiel dos Passos e Ercílio Fernandes Pacheco, bairro Vera Cruz. Indicação número 59, 2020, autor vereador Ademir José Honorato. Assunto: reforma do centro comunitário do bairro Vera Cruz. Requerimento número 37, 2020, autor vereador Ademir José Honorato. Assunto: envio expediente ao prefeito municipal questionando se existe a possibilidade de reservar no estacionamento da prefeitura vagas exclusivas aos contribuintes. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, que nos assistem aqui em casa. Eu sei que às vezes é uma medida assim que pode ser antipática, um pedido desse, para alguns funcionários que trabalham lá, certo? Mas a gente tem que atender o outro lado, que também usa e vai lá, às vezes volta e meia, e tem que ser rápido. O contribuinte, aquele que vai lá, busca o documento que é necessário, busca as taxas para ele pagar, aquele que realmente bota a máquina toda a funcionar, né? E a gente, às vezes estou no estacionamento e a gente escuta a reclamação, mas então, se tivesse um espaço um pouquinho maior, identificado com placa, uma parte, que seja uma lateral ali, para esse pessoal que usa rápido, chega e sai, né? Como se fosse, querendo, tipo um rotativo, não estou dizendo para cobrar, tipo rotativo, que a pessoa só vai ficar até 20 minutos, pronto, aí as pessoas têm rotatividade, certo? Eu sei que os funcionários chegam cedo, às vezes tem que caminhar um pouquinho mais, pode deixar lá do fundo e vindo para cá e deixar uma parte na frente, porque ali está tomado tudo, logicamente, pelos carros da prefeitura, que tem que ficar, os funcionários entram e saem, tem que ter um espaço próximo dali também. Mas seja, reservar um espacinho a mais ali, umas 10, 15 vagas, pelo menos, uma lateral, para essas pessoas, que eles possam chegar e sair rápido, né? Vão ali pegar um documento, e às vezes vêm buscar no horário do meio-dia, às vezes nem almoço para vir ali, e chega ali não tem espaço, tem que deixar longe, volta, né? Então, assim, é questão só de organização, só isso, nada mais, é questão de pedido para isso aí, questão de organização para, de repente, valorizar um pouco mais e dar esse direito para essas pessoas que todas vão lá, né, que pagam os impostos certinho em dia, né? Logicamente que os que trabalham lá também pagam seus impostos, mas eles são funcionários, você pode deixar um pouquinho mais afastado, certo? Pode ser antipático, mas simpático ao restante dos outros 210 mil habitantes de Criciúma. Muito obrigado. Peço aprovação. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 60, 2020, autor vereador Ademir José Honorato. Assunto: retirada da lixeira coletiva utilizada por 5 famílias localizada após a ponte na rua Jornalista Ezequiel dos Passos, bairro Vera Cruz. Indicação número 661, 2020, autor vereador Ademir José Honorato. Assunto: substituição das lâmpadas do pátio de frente à igreja do bairro D'Agostim. Seria isso, senhor presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei do Legislativo PL 096/2019, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, que determina aos estabelecimentos de saúde públicos
ou privados que prestem serviços de parto e realização de registro à Secretaria Municipal de Saúde e à unidade de saúde competente do nascimento do recém-nascido, com suspeita, diagnóstico de deficiência ou de doença rara. Em síntese, justificou-se o veto em razão de que a referida matéria é de iniciativa privada do Poder Executivo. A Comissão de Justiça e Redação única que delibera sobre os vetos opinou pela legalidade e constitucionalidade. Em discussão, o veto. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Senhores vereadores, vereadoras, senhor presidente, a todos que nos assistem nessa casa, todos que nos assistem pela TV Cidadã, também pelas redes sociais, sempre acompanhamos a vida e o nascimento de muitas crianças e que nascem, às vezes, com doenças raras, com doenças, com deficiência. E, às vezes, nessas crianças, de tanto a gente vem acompanhando, a gente se sente também um pedaço, né? O coraçãozinho dessas crianças também faz parte da nossa família. E a pedido de algumas pessoas, encaminhamos esse projeto que foi discutido com a PAI, foi discutido com a própria Secretaria de Saúde, e encaminhamos o PL 96 a essa casa, que foi, passou por todas as comissões, por todos os vereadores, e foi aprovado por unanimidade. Mas, infelizmente, ele foi vetado pelo prefeito municipal, que trazia despesas, né, ao município, e isso tem que ser de competência do Executivo. No dia de hoje, o secretário de Saúde, também com o governo municipal, o prefeito, o vereador Arleu também acompanhou a conversa com o secretário, e o secretário me ligou solicitava uma discussão, encaminhamento do novo projeto, encaminhado pelo prefeito municipal, com isso ainda melhorando ainda mais o projeto, e eu atendendo, porque o objetivo desse projeto é facilitar, é dar vida às crianças que nascem com problemas de deficiência e doenças graves. Então, por isso, senhores vereadores, a quarta-feira que vem, às 9 horas da manhã, estamos na Secretaria de Saúde, com o doutor, com os técnicos, com o secretário, tratando disso. O vereador Arleu deve participar, discutindo desse projeto, montando um novo projeto, e será encaminhado esse compromisso do prefeito, do secretário de Saúde, em encaminhar a essa casa para discussão e aprovação. Então, por isso, eu peço o voto de cada vereador a favor ao veto do prefeito. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. O veto continua em discussão. Não haver o que queira discutir, em votação o veto do PL 096/2019. Votação liberada. O veto foi mantido com 15 votos a favor e 1 contra. Em única discussão e votação, o veto parcial aposto pelo prefeito municipal, especificamente ao artigo 2º caput, do parágrafo único do artigo 3º ao artigo 4º do projeto de lei do PL 109/2019, de autoria dos vereadores Zairo José Casagrande e Júlio César Colombo, que dispõe sobre a proibição e a produção de mudas de distribuição e plantio da espatoida campatulata, também conhecida como espantódia e bisnagueira,
incentiva a substituição das existentes e das outras providências. Em síntese, justificou-se ao veto em razão que a referida matéria é de iniciativa privada do Poder Executivo, bem como pela ausência da previsão orçamentária. A Comissão de Justiça e Redação, única que delibera sobre os vetos, opinou pela legalidade e constitucionalidade. Em discussão, o veto ao PL 109/2019. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Boa tarde, boa noite a todos. Queria saudar aqui os meliponicultores, os criadores de abelhas sem ferrão, que aqui estão, para acompanhar essa votação. E que mais do que nós todos, nós não somos especialistas do assunto, senhor Valdir Manarim, mas vocês compreendem muito a importância da extração desta árvore espatódia no município de Criciúma. E foi em governos anteriores, não foi neste governo, que infelizmente o município produziu mudas de espatódia no horto florestal e distribuiu na cidade. Então o que nós estamos pedindo aqui é que o município faça uma reparação, uma penitência, vereador Salésio, pela mancada que fez. Eu repito, isso foi lá em governos anteriores. Então, eu vou pedir uma defesa mais suave contra o veto, e gostaria que a técnica, então, passasse o filme aí da nossa defesa contra o veto, por gentileza. Quem olha essa flor linda da espatódia não imagina o perigo que ela apresenta para as abelhas, que infelizmente estão em extinção. Mas a gente vai deixar o João Lucas explicar um pouco melhor sobre isso. A espatódia está matando as abelhas. A espatódia é uma planta bonita, mas tem uma substância tóxica nas flores, que matam as abelhas. Ela é nativa da África, mas tem em várias cidades brasileiras. Em Criciúma, na Praça Esperantido Damiani, e ao lado do Colégio Marista, tem 3 árvores dessa espécie. O João é aluno da turma D do primeiro ano do ensino fundamental do Colégio Marista em Criciúma. Ele e os colegas estão desenvolvendo ações dentro de um projeto de intervenção social para chamar a atenção para a grande mortalidade de abelhas nos últimos anos. Os pequenos aprenderam que o inseto tem importância muito maior do que produzir mel. Com a ajuda da professora Tânia Fabres, agora eles entendem que os alimentos que chegam às nossas casas também precisam da ação polinizadora das abelhas. Além dessa parte da espatódia, será feita a distribuição de mudas de plantas que atraem as abelhas para alunos de infantil 5 e primeiro ano, para estimular as pessoas a plantarem e a cultivarem, a preservarem as abelhas, já que também tem um projeto de lei aqui que permite o cultivo de abelhas melíponas, que são abelhas nativas. De encontro ao trabalho realizado pelo primeiro ano do ensino fundamental aqui do Colégio Marista, um projeto de lei tramita na Câmara de Vereadores para proibir a produção, a distribuição e o plantio de espatódias aqui no município. O nosso projeto ele visa a extração delas e a substituição por árvores de mesmo porte ou que sejam frutíferas ou só de ornamentação, só de flores. Então o processo está caminhando, é o PL 109, ele é assinado por mim e pelo vereador Júlio Colombo, porque o vereador Júlio Colombo, o ano passado, já tinha feito essa tentativa. Então, juntos agora nós aprimoramos e, coincidentemente, nós temos agora uma rede de apoiadores que é forte, né? Então, vamos aguardar pelo sucesso na aprovação. Enquanto o PL 109 tramita no Legislativo, o Jean Luca deixa um recado de conscientização. Na falta das abelhas, muitos produtos deixarão de existir. Sem abelhas, sem alimentos. Bom, gente, eu acho que o pedido contra o veto está muito bem feito. Este ano é o ano eleitoral, vereador Júlio, um ano mais sensível, e para a gente mudar o nosso voto, a gente precisa de uma justificativa muito boa. Essa questão, então, do veto tem a interpretação jurídica, vereador Arleu, e aí cada um defende a versão que lhe é mais conveniente. O fato é que já existe uma equipe que faz extração de árvore, o fato é que já existe um caminhão que faz isso, não se agrega nada, absolutamente nada de custos novos ao Executivo.
a menos que a gente seja muito criativo, vereador Ferrarese, né, e queira inventar alguma situação. Então eu peço a compreensão dos vereadores da base. Isso aqui não se trata de uma disputa de poder, né? Se trata de a gente compreender a importância dos insetos polinizadores, no geral, para a agricultura, para a sobrevivência da própria espécie humana. Um cidadão simplesmente chamado Albert Einstein, ele disse que se a gente acabar com as abelhas, a espécie humana acaba em 4 anos. Então, nós liberamos, a Câmara de Vereadores aprovou a lei que libera as abelhas sem ferrão, e agora nós temos que matar o inimigo das abelhas. Nós liberamos. O criciumense pode fazer o seu jardim de mel. Assim como cria uma tartaruga, cria um cachorro, pode ter no seu apartamento, vereador Jair, os enxames de abelhas sem ferrão. Existem mais de 300 tipos. E eu visitei vários jardins de mel. As crianças tomam mel diretamente no meio da colmeia. A única coisa que elas fazem para se defender é barulho, né? Então, nós damos um passo adiante em Criciúma, liberamos as abelhas sem ferrão. Agora, nós precisamos dar o segundo passo, que é eliminar o inimigo das abelhas, a árvore assassina dos insetos polinizadores. Então, eu não peço um voto contra o executivo, ou contra esse ou contra aquele. Eu peço um voto pela vida, um voto pela biodiversidade que todos nós precisamos, todos nós. Muito obrigado. Contra o veto. O veto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, público presente, a pedido do Locatelli, algum tempo atrás, a gente fez o projeto e já houve a proibição e distribuição de mudas, né? Mas a gente está aqui para discutir tecnicamente a questão da inconstitucionalidade. O veto foi baseado em não haver dotação orçamentária. Eu vou ser sincero, faz 7 anos que eu sou vereador, aprovamos alguns orçamentos, eu nunca vi uma dotação orçamentária para supressão de árvore. Não vi, não conheço, Ardeu, sinceramente não conheço. Mesmo porque nós temos em Criciúma também a Fundação do Meio Ambiente, né? Através do Conselho de Defesa do Meio Ambiente. Então, assim, ó, nós estamos numa discussão muito simples, tá? A supressão em áreas públicas. Não precisa nem de projeto de lei para supressão em áreas públicas. Não precisa. É só o Executivo determinar, é da discricionalidade do Executivo fazer isso. É da discricionalidade. Então, assim, ó, como a gente está trabalhando para o bem do meio ambiente, para que os produtores sintam-se valorizados, o próprio prefeito, se for vetado aqui, essa parte, o próprio prefeito, para se sentir seguro, pode mandar um projeto de lei para cá no sentido de que a gente autorize a supressão, não tem problema nenhum. Entendeu? E se o veto for derrubado, está entendendo? Que o prefeito sancione e depois regulariza através de outro projeto de lei. A questão de técnica, o caminho que a gente seguir só vai beneficiar os criadores de abelha. Então aqui eu acho que não tem que se estabelecer uma discussão política. Aqui tem que se estabelecer uma discussão para a resolução do problema. Ou seja, o que era mais difícil, vereador Zairo, que era a permissão para a criação da abelha sem ferrão, já foi conquistado. O resto é meramente detalhes que nós podemos aperfeiçoar com o Poder Executivo sem qualquer tipo de trauma ou celeuma. Então eu, como sou autor do projeto, já era do anterior, eu nesse momento me posiciono contra o veto e peço o voto para os nobres colegas. Mas eu acho que não deve se estabelecer aqui uma força que não seja convergente nesse sentido, tá ok? Então esse é vamos continuar fazendo gestão para cada vez a gente aperfeiçoar mais e depois a gente parte para a conscientização das pessoas nas propriedades privadas, até usando o Departamento de Educação Ambiental da Fundação do Meio Ambiente com a participação efetiva do CONDEMA.
Em discussão, continua em discussão o veto parcial do PL 109/2019. Com a palavra o vereador Arleu da Silveira. Vossa Excelência dispõe 10 minutos. Está sendo trabalhado hoje. Senhor presidente, demais vereadores, também cumprimentar toda a comunidade que aqui está. Eu vou na linha do vereador Júlio Colombo e também da importância e do inteligente projeto que é esse, vereador Zairo. Não resta a menor dúvida. Mas o projeto é um veto parcial e tem alguns pontos que é inconstitucional. Então não se trata só de orçamento, vereador Júlio. Diz o artigo 2º do projeto: caberá ao Poder Executivo a supressão de todas as árvores espatódia existentes em áreas públicas do município de Criciúma. Isso tem o vício de origem, é custo. Parágrafo 1º. As despesas de extração e oferta do plantio das mudas frutíferas ou silvestres, em substituição das mesmas, serão arcadas pelo Poder Público Municipal. Está aqui no projeto. No artigo 4º, as despesas para execução do presente lei ocorrerão por conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente. Também não vejo problema em orçamento, não vejo, mas está escrito aqui, a Procuradoria, no qual eu tenho uma confiança total, foi analisado, inclusive tem a jurisprudência do STF com relação a isso aqui. Até é uma lei muito inteligente, repito, do vereador Júlio Colombo e do vereador Zairo, e tem uma lei estadual de 14 de janeiro de 2019, já dizendo que está proibido o plantio dessa árvore aí. Bom, na mesma linha do projeto do vereador Paulo Ferrarese, vereador Zairo, eu me proponho, juntamente com o vereador Dinei, que não está hoje aqui, que é o líder do governo, a fazer uma reunião com Vossas Excelências para dar um encaminhamento para que, junto da proposta colocada pelo vereador Júlio Colombo, que a gente fale com o prefeito, fale com a ANIQUES, com a FANCRI, e que nos dê, então, a tranquilidade de fazer um projeto totalmente constitucional. Até fui chamado ali fora para pedir, 2 colegas amigos, para que votasse a favor. Eu sou muito pragmático nisso. Eu não vou votar projeto inconstitucional. Mas também sou favorável a um projeto que seja constitucional e que seja construído dentro do governo, para que aí sim todos fiquem na tranquilidade de fazer esse projeto funcionar, que, repito, é um projeto inteligente, Paulo. Não resta a menor dúvida. E eu tenho aqui, elaborado também por alguns técnicos, do que diz a espatódia, pelo outro lado, diz que é a mocinha e o vilão, essa tal de espatódia, até fui ler, na realidade. Mas isso aqui quem me trouxe foi um técnico do meio ambiente, que coloca aqui que ela regula o clima, purifica o ar, a ornamentação e etc. Mas esse detalhe, tecnicamente, que foi me colocado, dá para fazer a substituição por outras árvores que também vão fazer esse tipo de problemas resolutivos. Então, o governo pede que seja mantido o veto e me propõe, presidente, vereador Tita, juntamente com o Aldinei, o Júlio Colombo e o Zairo, autores do projeto, a montar junto com o governo, assim como foi outros projetos de Vossa Excelência, de sua autoria, do caso das passagens de ônibus. Muito obrigado. Continua em discussão o veto parcial 109/2019. Não havendo o que queira discutir, em votação. Lembrando que, por ser veto parcial, há trechos e diversos. Deverá ser realizada a votação separadamente, conforme o artigo 204 do Regimento Interno. Assim, em votação, o veto ao caput do artigo 2º. Votação liberada. Seis votos a favor e 9 contras. Opa, desculpa. O veto foi rejeitado com 9 votos contra. Em votação ao veto do caput, ao veto ao parágrafo único do artigo 2º, votação liberada. Artigo 2º. Parágrafo
Parágrafo único do artigo 2º. Votação liberada. Não consigo votar aqui. Agora aqui deu, peraí. O veto foi rejeitado com 11 votos contra. Em votação ao veto ao parágrafo 1º do artigo 3º. Votação liberada. O veto foi rejeitado com 11 votos contrários. Em votação ao veto ao artigo 4º. Votação liberada. O veto foi rejeitado com 11 votos contrários. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima no horário regimental. Boa noite a todos.